Olá, meu pessoal, tudo bom? Professor Heber aqui, hoje para orientar você na parte de português da banca IDECAN. A banca IDECAN realmente requer muita atenção em língua portuguesa, porque ela gosta de pegar o candidato nos detalhes. Então, você tem de saber desde aquela base mesmo ali de formação de palavras, classes de palavras, até a parte que envolve toda a estrutura final sintática. Tá? A banca mexe com tudo isso. E eu trouxe aqui para você que vai fazer o concurso da Paraíba, esse concurso da Secretaria de Educação, que saiu com 2.000 vagas. Eu trouxe aqui para você mais ou menos como é que vai ser a sua prova. Tá? Como será a sua prova? Você vai ter 15 questões na prova de português, mas das 15 questões, eu trouxe os conteúdos que a banca pede mais. É que você não fique perdido. Trouxe algumas orientações. Então, vamos lá? Olha só. Temos aqui a primeira questão que diz aí. Ó, só se você não pegou ainda esse PDF, ele está aqui na descrição do vídeo, tá? Pega aqui na descrição do vídeo o PDF para você acompanhar direitinho. Então, a primeira questão vem com a seguinte ideia. Dar importância às instituições sem considerar as estruturas tornou mais fácil para o centro neoliberal definir o que os países periféricos deveriam fazer. Aí a banca diz, no período acima, há 4 artigos e 3 preposições, 5 artigos e 3 preposições, ou seja, a banca põe algo que, aparentemente, para muita gente, é muito fácil. Só que tem uns detalhes interessantes aí, que a gente vai ver agora. Veja aqui. Dá importância. Vamos lá. Vamos observar aqui direitinho. Olha. Vou colocar aqui. Dar importância às. Aí você percebe esse às aqui. Você sabe o que é isso, né? Eu tenho uma preposição a mais um artigo às. Então, você vai contar aqui, olha, eu tenho uma preposição e eu tenho aqui um artigo. Tá? Então, já tem um de cada. Esse sem, ele é preposição. Então, você tem aqui uma segunda preposição, ó, preposição 2. Sem a preposição. Considerar as estruturas. Quem considera, considera algo. Então, esse as aqui está determinando que a palavra estruturas é uma palavra feminina no plural, então ele é o determinante, logo ele está definido, o artigo definido feminino. Então, aqui nós temos o artigo 2, o segundo artigo. Tornou mais fácil para, olha, para é uma preposição. Então, temos aqui a preposição 3, tá? E o centro. O centro determinando qual é a palavra. A palavra é uma palavra masculina que está no singular. Você viu que estruturas, feminina plural, aqui tem o centro que é masculino singular. Então, artigo aqui é um artigo masculino. Artigo feminino masculino. Então, o artigo 3. Tá? O centro neoliberal definir o que, olha só, esse o, ele não é um artigo. Você percebeu que na minha explicação eu disse que o artigo ele estava definindo o nome. O artigo ele define um substantivo. Perceba que o que vem depois de o não é um substantivo. O que vem depois de o, aqui nesse caso, o que, isso aí é um pronome relativo, esse que. É pronome relativo. Tá? Logo, o que é que nós temos aqui? Esse o, aqui, ele é um pronome demonstrativo, equivalendo a aquilo. Olha só, para o centro neoliberal definir aquilo que. Então, isso aqui, olha, é um pronome
demonstrativo, ok? Toda vez que você tiver um o e você conseguir, e ele vier seguido de um que, e você conseguir substituir por aquele, aquela, aquilo, tá? Aquele ou aquilo, você já sabe que ele vai ser um pronome demonstrativo, ok? Aí agora vem um os. Aqui, sim, ó, eu estou determinando o termo países. Logo, eu tenho aqui um artigo 4. Quatro artigos está aqui. Então, eu tive 4 artigos e 3 preposições. Novamente, a preposição a, que veio do verbo dar importância, dar a quem? As instituições. Tá? Então, você tem aqui a preposição a, depois você teve a preposição sem, e você teve também a preposição para, essas 3 preposições. E o artigo, o que está junto com a preposição a, que foi isso que gerou o sinal indicativo de crase, e as instituições, mais o as de estruturas, mais o de centro, mais o os de países. Então, nós temos 4 artigos e 3 preposições. E aí, você acertaria tranquilamente essa questão? Eu quero saber de vocês isso aí, viu? Pronto, essa questão aqui, ó, boazinha, questão da banca IDECAN, muito boa. E aí está. É desse jeito que ela pede, tá? Aqui agora, a banca vem e pergunta. Elas nos dizem, no caso do atraso, se o país teve uma colonização de povoamento. Olha só, a gente tem uma dica muito interessante quanto a isso. Se na leitura, a partir do se até o final da frase, você conseguir substituir pela palavra isso, esse se, ele vai ser uma conjunção integrante. Então, vamos começar a ler. Elas nos dizem. Você percebe que no caso do atraso está entre vírgulas. A gente pula para cá. Elas nos dizem isso. Quem é o isso? É se o país teve uma colonização. Ou seja, nós estamos tendo aí o se, ele está fazendo uma junção entre 2 orações. A primeira oração foi elas nos dizem. Primeira oração. Aí a segunda, se o país teve uma colonização. Logo, ele está fazendo essa junção, chamamos de conjunção. E esse se, ele está integrando a segunda oração. Logo, a gente vai chamar de conjunção integrante. Tá? Muita gente acha que conjunção integrante é somente o que. Não, o se também pode ser, ele é uma conjunção integrante quando ele está nessa situação que eu estou passando para você aqui agora. Tá? Mas a dica é essa. Elas nos dizem isso. Você substitui pelo termo isso. Substitui toda a estrutura, tá? Quando eu digo toda a estrutura, é a partir do se até o final. Equivale a isso. Tá? Se equivaler ao termo isso, você já sabe que vai ser uma conjunção integrante. E desse jeito que eu falei ainda há pouco, que é a conjunção integrante, né? Interliga 2 orações e, apesar de interligar as 2 orações, ela compõe a segunda oração. Por isso que a gente percebe que ela integra a segunda oração, chamamos de conjunção integrante. E também a gente diz que ela faz parte, ela é uma oração aí com valor substantivo. Toda oração do isso é um valor substantivo, é o que chamamos de oração subordinada substantiva. A banca não quis saber isso, tá? Ela não quis saber. Eu que estou adicionando aqui essa informação para você. Ela é uma oração substantiva com o valor de objeto direto, porque quem diz, diz algo. Então, esse se o país teve uma colonização é o objeto direto do verbo dizer. Então, aí está para você a resposta à letra C. Bom, durante o meu curso, eu falo sobre sobre cada um desses elementos que estão aí na alternativa. Tá? Falo sobre cada um deles, a função de cada um deles. Ok? Agora vem um bem interessante, uma questão que cai muito, que é a questão ligada à concordância nominal. Ela colocou aqui a tese novo institucionalista da propriedade e dos contratos. Aí põe aqui o adjetivo composto grifado no período,
fez a concordância correta com o substantivo a que se refere. Assinar a alternativa em que isso tenha igualmente acontecido. Olha, normalmente eu digo assim, vamos trabalhar na aula de concordância nominal, faz assim, vamos trabalhar com cores. O aluno faz isso, mas por que vai trabalhar com cores? Aí eu digo, camisas amarelas. Camisas amarelas, maravilha. Mas se aquela camisa amarela, o amarelo que estiver nela for escuro, por exemplo, a gente vai dizer camisas amarelas escuras? Não. É o seguinte, quando você tem mais de um adjetivo detalhando um substantivo, somente o último deles será flexionado. Tá? Então, olha, mais de um adjetivo. Quais são os adjetivos que nós temos aí? Amarelo e claro. São 2 adjetivos. Eles estão fazendo referência a quem? As camisas. Né? Então, quando houver mais de um adjetivo detalhando o substantivo, camisas, somente o último deles será flexionado em gênero e em número. Isso quer dizer que amarelo não vai se flexionar, porque ele é o último, então vai ficar camisas, amarelo. Se eu tenho camisas que é feminino plural, vai ficar como, gente? Camisas amarelo claras. Resposta, letra B de bola. É isso aí. Maravilha. Amarelo claras. Só o último será flexionado. Olha aqui. Não esqueci, olha. Somente o último foi flexionado. E o amarelo fica lá, invariável, não muda. Ô, Heber, e esse amarelas ovo? Como se você, tem que ser amarelo. Amarelo, ovo. E ovo não pode ser flexionado, não? Não, porque ovo não é adjetivo. Ovo é substantivo. Ok? Quando um substantivo ele está ocupando o lugar de adjetivo, mesmo sendo na última posição, ele não varia. Continuando. Nos dizem qual foi o peso do escravismo em cada sociedade. Assinar a alternativa que apresente comentário pertinente sobre a colocação pronominal no período. O que acontece aqui, gente, é o seguinte: a colocação pronominal, ela abanca que ela comenta a respeito do uso da colocação pronominal. E aqui no Brasil, por mais que haja uma regra de colocação pronominal, na fala as pessoas optam por usar o pronome antes do verbo, que a gente chama isso de quê? Próclise, que é o pronome antes do verbo. Exemplo, as pessoas falam como? Te amo, te adoro. Assim? Falam, falem à vontade. Mas, na norma padrão, esse termo te amo, te adoro, esses termos estão errados. O correto seria amo-te, adoro-te. Tá bom? Seria assim. Por quê? Porque não podemos iniciar a construção oracional com pronomes átonos. Quais são esses pronomes átonos, Heber, por favor? Me, te, si, nos, vos, o, os, a, as, lhe e lhes. Pronto. Então, você tendo essa ideia que não pode começar, você não pode chegar e dizer assim, lhe avisei, viu? Lhe avisei. Lhe avisei, não. Seria avisei, ou então avisei-lhe. Seria assim, tá bom? Desse jeito, mas ninguém fala dessa forma. Então, quando a gente diz isso, a gente vai exatamente a que situação? A gente vai a esse casinho aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, que é exatamente o que eu estou falando, a banca põe aqui. A banca põe aqui, olha. A letra A, ela diz, o pronome, por estar proclítico, sempre encontra respaldo na norma culta. Na norma culta, não. As pessoas falam assim. Olha o que diz a letra B.
A colocação proclítica, o que é proclítico é antes do verbo. Perceba que ele aqui, ó, está antes do verbo. Embora não validada pela norma culta, é recorrente no Brasil. Exatamente. A nossa resposta é a letra B de bola. Ela não é validada, tá? Na norma culta, pela norma culta. Mas as pessoas falam assim. O correto aqui seria como? Dizem-nos qual foi o peso do escravismo em cada sociedade. O correto seria assim, mas as pessoas não falam assim, tá bom? Então, aí está para você. Nossa resposta vai ser letra B. Conheça mesmo, é assim que funciona a banca IDECAN. Ou seja, é uma banca em que você precisa resolver muitas questões. No meu curso de IDECAN, eu coloquei eu tenho pelo menos na faixa de 12 a 15 questões por aula, porque não adianta você trabalhar IDECAN somente baseado em conteúdos. Tem que observar a abordagem. O grande segredo é a abordagem, como a banca trabalha aquilo. Bom, gente, maravilha. Tem mais uma aqui, ó. O que os novos nobres de economia ou a escola novo institucionalista a qual pertencem? Pronto. É uma questão de regência e crase. Então, essa questão parece difícil, mas não é. Veja, o segredinho todinho está aqui, ó. Está aqui, na última estrutura. Ok? Você percebeu que o aqual, ele tem crase aí, né? Por que tem crase? Porque quem pertence, olha, se pertence, pertence a mais a qual, aí, ó, isso gerou sinal indicativo de crase obrigatório. Mas vamos aqui observar essa questão, que ela é de regência barra crase. Vejamos. A qual participam. Olhe, eu disse o quê? Olhe para a última palavra. Participam. Quem participa, participa de. Se quem participa, participa de, vai ficar de mais a qual. De mais a qual vai ser igual a quê? Da qual. Então, aqui está errado. Não vai ser a qual. Vai ser da qual. Bom? Letra B, a qual estão inseridas. Quem está inserido em. Em mais a qual. Em mais a qual é igual a na qual. Então, aqui, errado também. Aludem. Aludem vem de alusão. Quem alude, alude a alguma coisa. A mais a qual. O que é que está faltando aqui? Sinal indicativo de crase. Almejam. Quem almeja, almeja algo. Se quem almeja, almeja algo, o que é que vai acontecer? Sem crase. Então, a nossa resposta só pode ser a letra E. Quem se vincula a alguma coisa. Então, a mais a qual, aqui está, ó, crase obrigatória. Resposta nossa, então, letra E. Maravilha? Todo mundo compreendeu aí direitinho? Perfeito. Vejamos aqui agora a questão número 6. É óbvio que as instituições, as normas que organizam a vida social são fundamentais. Gente, olha, é o seguinte, a banca, ela separa, de forma diferente de todas as outras bancas, ela separa o que é explicação, o que é exemplificação, o que é enumeração, o que é explicitação, o que é especificação. Por exemplo, se eu dissesse assim, alguns conteúdos, aí abrisse aqui, abrisse um parêntese e dissesse assim, alguns conteúdos, concordância, regência, crase. Aí eu fechasse, isso aí seria o quê? Isso aí seria uma exemplificação, como eu estaria exemplificando esses conteúdos. Quando eu digo alguns conteúdos, eu exemplifiquei quais
quais são, tá bom? Agora, se eu disser assim, eu gostaria que você estudasse os seguintes conteúdos. Aí eu dissesse português, concordância, regência, crase, pontuação. Seria o quê? Enumeração. Aí, nesse caso, eu digo, é óbvio que as instituições, as normas que organizam a vida social, então, eu estou dizendo o que são instituições. Então, se eu estou dizendo que são instituições, eu estou exatamente explicando, tá bom? Então, na aula de pontuação, eu ponho cada um desses elementos que eu disse a vocês agora, inclusive explicitação e especificação. Ok? Maravilha. É isso aí. Essa questão sempre cai em prova, sempre aqui ela caiu bem fácil. Inclusive, foi para um concurso da Paraíba também. Foi um concurso que eu organizei, a Paraíba também. E agora vamos à última questão para você conhecer aqui direitinho. O Ministério diz que o governo federal tem desenvolvido e financiado, olha, a banca adora isso, pesquisas clínicas e inquéritos de base populacional em parceria com instituições e universidades para melhor estimar a frequência dessas condições. Então, no período acima A, e aí, gente? 7 orações, 3 orações, 4 orações, 5 orações ou 6? O que é que você diz? A gente conta as orações pela quantidade de verbos, né, ou de locuções. Então, veja só. Por que eu digo que essa banca ela é perigosa? Se ela disser somente isso aqui, ó, se viesse somente um verbo, mas ela coloca locuções. Então, aqui eu tenho diz, que, você já sabe, diz isso, esse que, condição integrante, começando a nova oração. Que o governo federal, olha o que você está vendo aqui, tem desenvolvido. Tem desenvolvido. Então, você já está vendo aqui a oração 2. Oração 2, você vai levar em consideração somente desenvolvido. Por quê? Porque isso aqui é uma locução. Tá? Então, se é uma questão de uma situação de locução, você vai levar em consideração somente o particípio desenvolvido. E aí vem outra oração agora, é como se eu dissesse: tem desenvolvido e tem financiado. Olha aqui, eu participo de novo. 3. 1, 2, 3. Pesquisas clínicas e inquéritos de base populacional em parceria com instituições e universidades. Não teve mais orações. Até aí, terminei em 3. Para melhor estimar. Aí veio. Aí chegou. Para melhor estimar, veio um verbo agora, né? Então, nós temos aqui um total de 4 orações, ok? Então, aqui está para você, nós temos um total de 4 orações. Resposta nossa, letra C. Então, aqui você conheceu um pouquinho da banca IDECAN, que eu trouxe aqui para vocês, e você aqui na descrição do vídeo, pode conhecer o meu curso, pode adquirir o meu curso. São 9 encontros, e nesses 9 encontros, eu vou trazer todo o conteúdo, cada aula, com divisão de conteúdos, tá? E como eu falei para você, no mínimo 12 questões por conteúdo, por assunto, por aula. E essas questões todas são da banca IDECAN. Então, aí na descrição do vídeo tem todas as informações e também, claro, não se esquecer de entrar em contato com a minha equipe, que é esse o meu WhatsApp 81 DDD, tá? 98860 1530. Pronto. Estou aqui para ajudar você no que necessário for. Ok, meu povo? Então, aguardo vocês e espero que também, mesmo que você não adquira o curso, espero que eu tenha ajudado a você compreender e saber como a banca trabalha, como a banca funciona. Estou aqui sempre para dar aquela força para vocês. Ok? Maravilha? Simbora!
Abração. Agora sim, eu estou indo. Tchau, tchau.